Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma segunda-feira, hoje, dia 16 de dezembro, terminando o ano, mas não tá terminando a esperança para aquelas pessoas que estão sentindo dores aí por causa da fibromialgia. Relembre os seus convidados, que em um minuto nós vamos começar a nossa palestra com o Dr. Kleuber, né, que ele vai falar aí sobre o que é a fibromialgia, por que essas dores, né, são ocasionadas. Então, com certeza, você, né, conhece pessoas que possam estar passando por esse sofrimento. Também nós vamos falar sobre empreendimento, né? Sobre pessoas que querem empreender e ter aí um 2025 diferente ou melhor do que 2024. Então, fique até o final dessa live. Se você é uma dessas pessoas que vai gostar do que você vai ouvir aqui, e eu tenho certeza que você conhece muito mais pessoas para compartilhar, né, de toda a tecnologia que a empresa Timol disponibiliza. Então, agora nós vamos convidar o Dr. Kleuber, que é um terapeuta morfologista do sangue, né, que está aí em curso no biomedicina, também tem anos, né, de aí no consultório de técnicas de experiência. Com certeza nós gostaríamos muito de ouvir tudo que o Dr. Kleuber tem para compartilhar. Então, sejam todos bem-vindos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e tenham certeza, o que vocês vão ouvir aqui hoje vai fazer muita diferença na vida de todos vocês. Boa noite, doutor Kleuber, seja bem-vindo. Bo- Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aí o Paulo, né, o nosso intérprete de Libras, que vai compartilhar conosco dessa maravilhosa live, onde nós estaremos aqui, Kelly, falando um pouco, né, sobre fibromialgia, né, entendendo a dor invisível e buscando o equilíbrio, né, que é muito importante isso. Então, já eu quero dizer que a fibromialgia é uma batalha diária, né, na vida de muitas pessoas. Milhões de pessoas sofrem desse problema, né? Isso tira muita qualidade de vida das pessoas, né? Nós vamos explorar aqui um pouco as causas desse problema, quais são os fatores que são agravantes, né? E quais são as soluções naturais que nós temos, que nós podemos encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio orgânico, e isso vai nos dar, a quem sofre desse problema e outros mais, né, esperança de uma vida melhor, né? Quando eu falo em encontrar o equilíbrio orgânico, eu sempre digo que não existe doenças, existem desequilíbrios no organismo, né, que geram as enfermidades. Se você corrige a causa, o efeito simplesmente desaparece. Então, vamos lá. Meu nome é Cleuber Borges, eu sou naturopata ortomolecular, sou morfologista do sangue, iridólogo, ozonoterapeuta, terapeuta neural, né, iridólogo e terapeuta do método Covatic, e estamos dando início à nossa palestra. Impacto global da fibromialgia. É muito importante nós sabermos como está esta enfermidade pelo mundo, né? Então, no mundo são 4% da população mundial sofrendo deste problema. Um detalhe muito interessante, existe uma predominância feminina. Aproximadamente, não são poucas as mulheres, mas 80 a 90% dos casos são diagnosticados em mulheres, entre 30 e 55 anos. Por quê? Mas pode surgir também em qualquer faixa etária. Hoje não tem mais idade para ficar com doenças, né? Antigamente dizia que era a idade. Não chegou a idade, né? A pessoa começa a ter esses problemas. Agora não. Agora estamos todos iguais. A enfermidade não escolhe faixa etária,
cara, cor, pega exatamente em todos. Exatamente, porque todos nós estamos nos alimentando de uma forma inadequada, estamos nos hidratando de uma forma inadequada e estamos dormindo também de uma forma inadequada, porque a restauração do nosso corpo acontece à noite. Por isso que é essencial que tenhamos sono. E a fibromialgia no Brasil? Ela é uma realidade comum, pessoal. 3% da população brasileira convive com a fibromialgia. Pense aí, mais de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas sofrem com esse problema. O impacto social disso é que ela afeta a qualidade de vida das pessoas, as atividades diárias e a capacidade de trabalho. Não é uma coisa muito fácil conviver com a fibromialgia, né? São pessoas que tomam vários tipos de remédios, não conseguem se libertar das dores, apenas amenizar, e o sofrimento é muito grande. Quem sofre de fibromialgia, quem pode falar com toda autoridade, certo? Bom, mas o que é fibromialgia? Ela é uma síndrome que ela é caracterizada principalmente por dor muscular generalizada, fadiga crônica, insônia. Imagine, além de sentir dores pelo corpo, não conseguir dormir ou ter uma noite de sono tranquila, acordar no dia seguinte se sentindo como se tivesse corrido ou ido para a academia a noite toda, né? Corpo doendo, corpo dolorido, o que inibe a pessoa de fazer muitas atividades do seu dia a dia, né? E as sensibilidades em pontos específicos do corpo, né? Na junta dos pés, na junta dos joelhos, né? Na região lombar. Então, o pessoal, na junta dos ombros, o pessoal pode pensar até que é problema de junta, né? Junta tudo, né? E faz alguma coisa. Mas, enfim, ela pega todo o organismo. Agora, um detalhe muito interessante, né? Por que que vai justamente nas juntas, né? Nas cartilagens, certo? Quais são as possíveis causas? Bom, podem ser genética, né? Já herda, né? Porque a herança genética vem no sangue, não é verdade? E você, se seu pai teve, sua mãe, seu avô, provavelmente você vai continuar o mesmo estilo de vida que você foi criado e você também vai desenvolver as mesmas enfermidades de seus pais. Só existe cura se houver mudança, né? A disfunção também no processamento da dor pelo sistema nervoso central, porque ele está também, de alguma forma, intoxicado, né? E aí ele não consegue fazer um trabalho adequado para inibir os processos de dores. Gatilhos ambientais, ou seja, determinados locais em que você se encontra, pode ser um gatilho, né, para desencadear o sistema de dor, certo? Então, ela abrange tudo, ó, cefaleia, fadiga, ansiedade, depressão, ombros, costas, cotovelos, intestino irritável, mãos, região lombar, joelhos, pés. Sabe o que é isso, minha gente? É muito triste passar por um processo inflamatório, né? Na verdade, né? Generalizado. A pessoa não sabe onde é que pega, onde é que dói, porque dói o corpo inteiro, certo? Então, é muito importante nós investigarmos as causas, ok? Existe um problema, um parasita, uma enfermidade, chama-se triquinose. A triquinose e a fibromialgia, elas têm uma relação um pouco aproximada, até se confundem, tá certo? E é muito interessante, né? Que os sintomas da triquinose, olha só, dor muscular crônica, fadiga e inflamação. Então, ela pode imitar os da fibromialgia. Então, um alerta. Você come carne de porco? Ah, come, então você pode ter uma predisposição a desenvolver, né,
essas dores e pensar que é fibromialgia, quando, na verdade, você está cheia ou cheio de parasitas e a triquinose vai levar você para um estágio de muita dor. Então, você precisa identificar e tirar esta observação, né? Se você tem a triquinose, se você tem esse parasita ou não, certo? Porque ele pode camuflar e se tratar como se fosse fibromialgia, mas você está com parasita. Então não adianta você tomar remédio para dor, fibromialgia e tal, se o problema é outro, tá? Ou vice-versa, tá certo? Então é muito importante entender isso, né? Que a triquinose, esse parasita, ele é semelhante, provoca quase que as mesmas inflamações e incômodos que a fibromialgia. Esta é uma dica, tá certo? Você que sofre de fibromialgia, procure fazer um exame para saber se você tem a larva ou, né, o parasita da triquinose, certo? Quais são os fatores que agravam a fibromialgia? Bom, é, podemos entender o seguinte, né? Que nós vivemos cercados de energias, né? Energias, de frequências energéticas, né? Em todo o nosso ambiente. Nós temos em nós, todos os seres vivos, no planeta Terra, em todos os astros, né? Emitem frequências magnéticas. Nós temos um centro magnético, certo? Então, isso também pode interferir no nosso corpo, tá bom? Isso interfere no nosso corpo. Pode causar, essas frequências magnéticas, elas podem causar estresse oxidativo, elas podem desregular os neurotransmissores e também afetar o seu sono, agravando os sintomas. Então, é muito importante você a gente vai dar aqui algumas dicas de como você pode organizar melhor os locais onde você dorme, onde você passa mais tempo, pode estar tendo essas interferências eletromagnéticas e estão interferindo também na regulação do seu corpo. Segundo ponto, sensibilidade individual. Pessoas com fibromialgia podem ser mais sensíveis a frequências eletromagnéticas. Às vezes tem pessoas que sofrem de dores horríveis, já fez de tudo e não resolve. Vai para a roça, vai para o campo, as dores desaparecem. Por quê? Porque no campo não tem tanta interrupções, né? Com essas frequências eletromagnéticas. O campo é mais livre, certo? Às vezes tem pessoas que se mudam definitivamente saindo das cidades para os campos. É preciso entender qual é a origem das suas dores. Bom, um outro ponto importantíssimo e fundamental, a desidratação celular. Falta de água nas células causa estresse metabólico, causa estresse oxidativo, reduz a eficiência das funções musculares e nervosas. Óbvio, porque são as células, né, que alimentam, né, todo o nosso organismo, né? São elas que trabalham, então elas precisam estar bem hidratadas, certo? E esse é um problema que aflige justamente os adultos nas faixas de 35 anos para frente, porque eles não costumam ter sede ou beber água, né? Bebe outras coisas, mas água é muito pouco. E quando bebem, bebe uma água morta, uma água sem vitalidade, certo? Outra coisa muito importante, o estilo de vida sedentário. Ele favorece a inflamação crônica e a desregulação hormonal, né? E isso impacta no bem geral de todo o nosso organismo, né? Você mantém o seu corpo em atividade, você é um rio de águas correntes. Mas se você é um sedentário crônico, né? Você é uma lagoa cheia de sapinhos, cheia de alguns micróbios lá, né, que se proliferam nesses ambientes, tá certo?
Então, é preciso, gente, que tenhamos mudanças nos nossos hábitos. É necessário que nós possamos nos movimentar, porque essa movimentação faz com que a nossa corrente sanguínea, o sistema circulatório, melhore mais nas suas funções. Eu vou pedir a vocês um minutinho para tomar um pouquinho de água, tá bom? Vocês também podem aproveitar esse momento e tomar a sua água para abastecer as suas células com água pura, com água viva e uma água tratada magneticamente. Água é vida, água é vitalidade, não é isso? Então, é, nós temos que adaptar o ambiente em que nós permanecemos para minimizar impactos, né? Estou falando aqui para as pessoas que sofrem com a questão da fibromialgia ou pessoas que querem, né, permanecer mais tempo saudável. Primeiro ponto é você reduzir, né, a exposição a ondas magnéticas, né, eletromagnéticas. Primeiro, desligue os aparelhos eletrônicos desnecessários, especialmente durante o sono. Tire a televisão do seu quarto. Tire o celular da cabeceira da sua cama, você não precisa dele enquanto você está dormindo. Tudo isso interfere. Tem abajur, dorme com o abajur ligado, está interferindo no seu corpo eletromagnético, tá certo? Tudo isso interfere. Então, você tem que ter um ambiente o mais natural possível, né? A sua cama é de ferro, troque por uma cama de madeira, certo? Procure usar materiais mais naturais, certo? Que você vai ter bons resultados. Segundo ponto, criando um espaço saudável. Use os materiais naturais, ó. Elimine luzes artificiais excessivas. A luz, ela tira a nossa vitalidade, você sabia disso? Durma no escuro, apague as luzes e tenha uma noite de sono tranquila. Cuide da sua glândula pineal. Se você dorme depois das 11, você está se matando. Se você dorme com a luz ligada, você está se matando. Se você dorme com aparelhos, com televisão, com celular dentro do seu quarto, você está se matando. Certo? Então, é preciso que você mude alguns aspectos. Não é só tomar o remédio, não é só fazer uma coisa que vai resolver. Porque toda enfermidade ela é multifatorial, ela tem algumas variáveis, não é só uma coisa. Certo? Conexão com a natureza. Reserve tempo para caminhar descalço na terra. O contato com a terra vai fazer com que nós possamos descarregar aquelas energias que nós acumulamos, energias negativas, né? Que ficam acumuladas, e você, calçado, você fica isolado da terra. Então, você precisa colocar os pés no chão. Se você só anda calçado, se você não tem o hábito de ter um contato mais perto da natureza, não toma sol, não respira o ar puro, infelizmente, as suas células sanguíneas elas podem estar agregadas, um processo chamado agregação de eritrócitos ou processo Volux, que isso causa perda de saúde, perda de longevidade, certo? O ser humano, apesar de toda a evolução, ainda é um ser primitivo, pertence à natureza. Não adianta botar roupa, paletó, gravata, sapato, cinto, né? Enche de coisa, maquiagem, meio mundo de coisa. Você está atrapalhando as funções do seu corpo, certo? A água magnetizada, nós vamos falar agora de água. Eu vou falar agora de água, gente. Água. Vejam a diferença que a água pode fazer no seu organismo. Água.
É uma aliada natural no combate à fibromialgia, no combate a enfermidades em geral. Vamos saber por quê? Primeiro, ação no nível celular. Melhora a hidratação, melhora a viscosidade, facilita a entrada de nutrientes, né? E elimina as toxinas. Você lava a sua casa com o quê? Você lava o seu corpo com o quê? Você lava o seu carro com o quê? Vocês já observaram como fica limpinho? É assim que fica dentro do corpo quando você usa a água. Dois, benefícios comprovados, redução da inflamação, é comprovado cientificamente, melhora a circulação, melhora tudo, tá certo? Três, aumento da energia, impacto direto no sistema nervoso e na percepção de dores. Vocês não têm ideia da energia que a água produz dentro do seu organismo. A água tratada magneticamente, ela funciona como um harmonizador celular. Ela promove o equilíbrio energético do corpo, ajuda a combater os efeitos negativos das energias sutis, auxiliando na desintoxicação diária do corpo e no fortalecimento celular, aliviando o quê? As dores e promovendo um estado de saúde mais duradouro. Não é beber água quando tem sede, é beber água todos os dias, certo? Olha a quantidade de benefícios que a água magnetizada pode fazer no seu organismo. Ela harmoniza o pH do corpo, deixando ligeiramente alcalino. Ajuda na cura de feridas e assaduras e até queimaduras. Tem efeito terapêutico no sistema digestivo. Normalizou o sistema digestivo, melhora tudo. Normaliza o sistema nervoso, controla o sistema urinário, revitaliza o corpo, ajuda as funções do coração, do sistema circulatório, limpa as artérias obstruídas, complementa o tratamento de doenças renais, combate a gota, evita o envelhecimento precoce, porque o seu corpo cria atividade, cria vitalidade, né? Energiza o corpo inteiro, controla as bactérias, estimula as funções cerebrais e é um complemento no tratamento de quem sofre de asma. Tem muito mais coisa, não dá para falar tudo, né? Mas a única coisa que você tem que guardar na sua mente é que a água é 91% do plasma sanguíneo. Ou seja, 91% do sangue que circula no nosso corpo é água. Aí você quer beber um copo de água por dia, água morta, água mineral, água morta, água parada, e quer ter saúde? Não, não é assim que funciona, certo? Você tem que saber quanto de água cabe no seu corpo, tá? O seu terreno biológico, o seu corpo é um terreno biológico, e você tem que aprender a cuidar dele, tá certo? Concluindo a nossa jornada, né, cuidar da fibromialgia é transformar o modo de como nós vivemos. É mais do que aliviar dores, porque é o seu ambiente, é o seu modo de viver que está trazendo dores para o seu corpo. Então, nós temos que nos conectar mais com um ambiente saudável. Nós temos que nutrir mais o nosso corpo e a nossa mente com os elementos naturais, tá certo? Eu costumo dizer que os três elementos que mais intoxicam o nosso organismo é padaria, supermercado e açougue, porque tudo que está ali é morto, tá? Vá mais para a hortifruti granjeiro, né? Coma mais frutas, né? Coma mais hortaliças vivas, né? Que vai dar muito mais saúde para o seu organismo. Então, escolha um estilo de vida mais natural, ajuste lá o seu ambiente, retire tudo que afeta o seu corpo físico, né? Passe a utilizar a água magnetizada, né? É o primeiro passo para recuperar o equilíbrio, a força e a qualidade de vida. Sem água, sem vida, certo? É assim, sem respirar, você fica 7 minutos. Sem beber água, você pode durar até 7 dias.
certo? Mas sem comer, você pode durar até 70 dias. Então, a comida não é tão importante. Para de pensar em comida. Quando a gente fala em fazer, por exemplo, um jejum, a pessoa diz assim: ah, mas eu vou aguentar ficar um dia sem comer. Aguenta, gente. Você aguenta até 70. Vai ficar bem magrinho, mas aguenta 70 dias, tá certo? Mas a água não. 7 dias, 10 dias no máximo. Se você não beber, você vai morrer. Bom, então lembre-se, você é mais forte do que a dor e a transformação começa com pequenos hábitos, mas poderosos passos, tá certo? E a água magnetizada, usada de forma estratégica no dia a dia, não é apenas um recurso, é uma fonte de energia vital, certo? Que o teu remédio seja a tua água tratada magneticamente, que o teu alimento natural, o teu jejum semanal e um sono restaurador sejam o teu remédio, ok? Obrigado, espero que vocês tenham entendido o recado, tá bom? E a fibromialgia é resultado do seu estilo de vida, não é por acaso. Mude o seu estilo de vida, coloque mais as coisas naturais no seu ambiente onde você dorme, onde você trabalha, consuma mais os alimentos da terra e não esqueça, tome uma água de qualidade, tome uma água viva, que você vai ver que você vai simplesmente aos poucos se livrando desta enfermidade. Isso é comprovado. Não sei se temos aqui um depoimento, a Kelly vai verificar e nós também podemos abrir para algumas perguntas, se for o caso. Kelly, muito Doutor obrigado pela Cleuber, oportunidade. nós é que agradecemos por ouvi-lo. Sinceramente, teve coisas aqui que foi impactante, né? Como sabia aí do parasita, que pode estar causando dores tão terríveis. E eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão, além de relembrarem vários pontos, aprenderam novos. Tiveram até pessoas aqui, como o Luiz Antônio, que falou que ele tinha muita dor na coluna, doutor Cleuber. E tomava diariamente anti-inflamatórios. E que agora, tomando água magnetizada, ele não precisou mais desses anti-inflamatórios. Também teve uma pessoa aqui bem interessante falando sobre a depressão. Não sei, muitos comentários aqui. A pessoa que ia falar com a gente, ela está sem internet. Quer ver? Eu parei de tomar remédio da depressão. Eliane Duarte. Quem pode estar aqui dando um depoimento, falando que se já toma da água, quais foram os benefícios? Eu vou chamar aqui a Sônia Regina, que pode estar nos ajudando. Boa noite, Sônia, tudo bem? Boa noite, Kelly. Boa noite, doutor Kleuber, a todos que estão nos assistindo. Obrigada por ter levantado a sua mão. Você já toma água magnetizada, Sônia? Sim, há 2 anos que eu venho fazendo tratamento com a água e meu problema maior, além de algumas outras coisas, a principal era realmente a fibromialgia. Aí, primeiro, graças a Deus, e depois ao João do Vale, que veio aqui em Canavieiras, aqui na Bahia, ele veio fazer um trabalho por aqui e trouxe a água. Eu falava, mas eu tomo água. Aham. Eu tomo água, não sei o quê. Aí eu tomava cerca de, além da fibromialgia, tinha tendinite, tendinopatia, hérnia de disco, metatarsalgia no pé, quer dizer, meu estômago estava todo danificado e de tanta medicação que eu tomava até no último caso, quando eu travava totalmente, era beta-30, que estava afetando o meu rim. E tomava Poxa. cerca de 10 a 12 remédios por dia para combater as dores físicas e também emocional, que a emocional foi que causou. Como o doutor Kleber falou, não dormia por causa das dores, tomava remédio para dormir, remédio para dor, mas não dormia, ficava depois no outro dia sonolenta por conta da medicação. Eu mais vivia, não conseguia fazer as atividades diárias de uma casa, lavar uma louça, varrer uma casa, passar um pano. Como trabalho de cabeleireira há 33 anos, também tive que contratar uma pessoa para ajudar, porque eu não conseguia, tinha um bazar, eu não conseguia mais, não estava conseguindo ter qualidade de vida. Até que eu comecei a tomar da água. Realmente,
com Só uma 3 dias. perguntinha, Sônia. Então, quando o João foi te apresentar, você falou para ele: eu já tomo água, claro, todas as pessoas que estão ouvindo aqui pela primeira vez já tomam água, porque, como o doutor Kleber falou, ser vivo, né? Seja planta, seja animal, seja nós humanos, nós precisamos de água. E aí, o que que te fez você acreditar que a água podia fazer uma diferença que fez na sua vida? Primeira coisa foi quando ele começou a mostrar o projeto da água, como funciona dentro da nossa célula, e quando ele fez o teste do equilíbrio, aquilo me impactou, né? Aí, como assim? Uhum. Então, quer dizer que a falta de oxigênio tomando uma água que não era de qualidade, então aquela falta de oxigênio, o corpo ácido, estava fazendo eu ficar inflamada, eu estava extremamente inflamada, do cérebro até os pés, né? E Nossa. aí eu coloquei na mesa todos os remédios que eu tomava, que eram muitos, e também a quantidade de exames que eu tinha. Eu estava até afastada pela auxílio-doença, porque eu não estava conseguindo mais fazer nada. Então, realmente, aí ele pôde, ele falou para mim fazer um teste pelo menos de 30 dias, né? E Uhum. aí ele já saiu daqui, que eu acabei me tornando até uma franqueada. Eu falei, mas eu não vou ter dinheiro para pagar, porque eu tô entrando no auxílio-doença, não estou podendo trabalhar. E aí ele falou Uhum. assim: eu te garanto que você não vai colocar nenhum tostão do seu bolso, porque você vai ser a prova viva para outras pessoas de que você vai melhorar. Essa garantia, essa firmeza, essa certeza que ele me deu realmente, como uma pessoa de fé, de uma pessoa religiosa, e eu percebi que realmente, Credibilidade, né, Sônia? né? E aí eu fiquei feliz, porque a partir de 3 dias, meu intestino funcionou assim que nem um reloginho. Pelo contrário, eu não consegui ficar aquele momento no banheiro, estava terrível, de tanta, né? O odor foi muito triste. Depois de uma semana eu já comecei a sentir a minha qualidade do sono. Com 15 dias eu tirei um remédio de sono e eu tomava a medicação pregabalina, que era para fibromialgia, Uhum. e aí eu percebi que não, eu comecei a tirar por conta a medicação. Depois o próprio médico, com os exames, foi tirando as medicações. Inclusive, eu tinha até a diabetes, que acho que essa inflamação toda do corpo foi desinflamando. Eu comecei há 15 dias, já não senti mais as dores, já consegui levantar com vontade aquela energia de fazer meu serviço que eu não fazia antes, de Vontade de trabalhar, viver, né, Sônia? Vontade de vontade viver. de viver, qualidade de vida. E foi tão interessante que outras pessoas que começaram a perceber que eu estava andando eu já estava quase andando de bengala, de muleta, porque não estava conseguindo mais ter aquele equilíbrio para andar. Aí com isso foi aquilo que ele falou. Outras pessoas vão olhar para você e vai querer saber o que que você está fazendo. Então com Uhum. isso eu pude até formar uma rede de pessoas, né? Você vai falar do projeto e tem sido muito bom que em 2 anos eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa, eu sou exatamente aquela jovem, eu tenho 61 anos, e assim, meu rosto melhorou, desinchei. Hoje eu não tomo nenhum tipo de medicação para dor, nada, nem para dor de cabeça, nem para dormir, nem os analgésicos, e muito menos os anti-inflamatórios, os cortisonas da vida. Eu era extremamente inchada. Fico até emocionada quando Eu falo. achei tão interessante, o doutor Kleber falou algo muito interessante quando ele estava explicando sobre a água ali, que retira as toxinas do seu organismo. Você já estava tomando água, mas esse processo não estava acontecendo. Doutor Kleber, a gente fica muito feliz, não é, de ouvir como a água faz diferença na vida de alguém, porque na verdade trouxe alegria de volta para a vida dela. Olha a vitalidade da Sônia, né? Parece uma máquina aí. Pá, 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 pá. Isso é vitalidade. A água é o maior e o melhor nutriente do planeta Terra, gente. É porque ainda não despertaram para isso ainda. As pessoas ainda não despertam. E, às vezes, quando fica ouvindo, por exemplo, um depoimento desse, como a Sônia, as pessoas ficam olhando assim, e às vezes ficam perguntando, será que é verdade? É. Né? Será que é verdade? Né? Porque venha testar, querido. Venha. Vem cá, passa um mês tomando água tratada magneticamente, você vai ver a diferença. Eu tomo água tratada magneticamente há 10 anos. Eu tenho 67 anos de idade. Eu pratico karatê,
Sou quarto dan de karatê e pratico boxe. Lá na academia, o cidadão estava me olhando e disse assim: rapaz, você está muito bem, viu? Qual é a sua idade? Eu disse: eu tenho 67 anos. Ele disse: não acredito. Eu digo: pois acredito, meu amigo. Tu tem quantos? Tenho 48. Ele, eu digo: bota treinar. Ele disse: eu não aguento, não. 48 anos. Eu atribuo a isso aqui, ó. É água. Agora, não tomar água morta e quer ter saúde, quer tomar remédio químico e quer melhorar, remédio químico só dá o alívio, mas você fica escravo dele pro resto da vida. Só mantém. Agora, você quer melhorar de vez, passa como a Sônia. Muda seus hábitos. Comece a tomar água, acredite, né? Que quem o criador da água foi o mesmo que nos criou, tá? E como eu sempre digo, 91% do nosso sangue, que é que alimenta o nosso corpo e nos dá vitalidade, é água. Olha, meu sangue tem 91% de água tratada magneticamente, querido. Vem para cá, para a gente ir ali na academia trocar né? Umas porradinhas. Sônia, Eu você, estou com 61 anos você tem e um meio. exemplo. Como? Eu tenho 61 anos e meio. Eu com uns 50, vamos dizer, 50 e poucos anos, eu parecia uma velha de 80. Eu não levantava esse braço assim. Eu não levantava assim. Eu tinha que ficar segurando o braço e ficar, ai, 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 ai. E agora, se Agora, fizer assim, né? Se fizer estou assim, fazendo pilates, eu não conseguia fazer atividade física, estou fazendo pilates, muita coisa acrescentei na minha vida, graças, primeiro a Deus, e segundo a Timol, que trouxe esse projeto maravilhoso de vida. Eu recomendo que todos façam a mesma coisa, igual o doutor está falando aí, né? Não parece a idade que tem. Muito bom, é Sônia. verdade, é vitalidade. A Quem mandou eu vitalidade. usar? A gente gostaria de ouvir muito mais pessoas. Agradecemos muito você, Sônia, pelo seu depoimento. Inclusive, parabéns pela boa decisão que você tomou, né? Tanto de ter aceitado algo novo para você, tanto levar para outras pessoas. E é o que nós vamos ver agora. Doutor Kleber, muito obrigada por. Deixa Quer... eu vou só falar uma coisa que vai ser Sim. muito bom para todos nós aqui. A idade cronológica de Sônia, 71 anos. Mas a idade biológica dela deve ser uns 35 anos. É 61 que ela tem. De quê? 61 De anos de idade. idade. Aham. Eu entendi 71, mas é 61. É, A idade biológica dela, a idade biológica, que ela vai viver muito mais ainda, regrediu para, no mínimo, aí, uns 35 anos de idade, biológica, orgânica. O organismo dela é mais jovem do que a idade cronológica dela. É isso que acontece quando a gente usa a água tratada magneticamente. Você se rejuvenesce internamente, de dentro para fora. Ok? isso mesmo. Muito obrigada, doutor Até a Cleuber. próxima. Claro que ouvir Vamos, coisas vamos boas, tomar água. Vamos tomar água, pessoal. Vamos tomar água. assim como o doutor Cleuber, tem aqui o senhor Francisco também, né, que há muitos anos faz uso do nosso projeto, e eu tenho certeza que se for a primeira vez que você tem ouvido, né, sobre a importância de ter uma água de qualidade, você pensou em várias outras pessoas que também precisam conhecer esse projeto.